Fala pessoal, tudo bem? Vamos iniciar aqui uma aula bem curtinha sobre conceitos básicos de contas patrimoniais e de resultado. Nós trabalharemos a teoria das contas de forma bem simples, em vídeos curtos. Nós temos três teorias mais adotadas, são as teorias patrimonialista, personalística e materialística. Hoje nós vamos tratar apenas da patrimonialista. Então vai ser uma aula curta, de conceitos simples, mas que a gente possa revisar esse conteúdo que é o que nos interessa. Então, primeiramente, pessoal, conceito de conta. Conta é o termo técnico que define cada componente patrimonial e cada componente do resultado. Quando falamos em cada componente do patrimônio, estamos falando das contas de ativo, passivo e patrimônio líquido. Lembrem-se que patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. E cada componente do resultado. Já quando falamos em resultado, estamos falando das contas de receitas e despesas. Então aqui, exemplo de contas, nós temos aqui a nossa conta caixa. Aqui nós temos a conta e aqui falamos os nossos lançamentos. Entra dinheiro, sai dinheiro, nós temos a movimentação de caixa. Então, aumenta a débito quando entra dinheiro e diminui a crédito quando sai o dinheiro, disponibilidades. Então, conta bancos. Aqui vale frisar que nós estamos aqui, a conta bancos, na sua forma sintética. O que seria isso? Forma sintética da forma que ela está aqui. Bancos, por exemplo, temos 500 mil no banco. Temos 500 mil reais na conta bancos. E qual seria a forma analítica? Por exemplo, bancos, aí tem lá, Banco do Brasil, nós temos 300 mil. Caixa Econômica Federal, temos 200 mil. Então, nós temos 500 mil na conta bancos, dividido entre 300 no Banco do Brasil e 200 na Caixa Econômica Federal. Então, a conta analítica, ela é essa conta mais detalhada. Ela tem maiores riquezas de detalhes para que a gente possa analisar exatamente cada detalhe, cada conta. Por exemplo, aqui nós temos a conta imóveis, aqui nós teríamos o imóvel X, o imóvel Y, o valor de cada um e assim por diante. Investimentos, fornecedores, salários. Então, tudo isso aqui são exemplos de contas. Teoria das contas. Nós temos a teoria personalista, que é dividida em três: contas do proprietário, agentes consignatários e agentes correspondentes. Temos a teoria materialista, dividida em contas diferenciais e contas integrais. Nós vamos fazer um vídeo falando de cada uma delas. Hoje o que nos interessa vai ser aqui, teoria patrimonialista, que é dividida em contas patrimoniais e contas de resultado. Somente isso vamos revisar hoje. Então, contas patrimoniais. Nós temos aqui, representam as contas do ativo, passivo e patrimônio líquido. Essas contas alteram o patrimônio apenas qualitativamente, ou seja, elas não alteram o valor do patrimônio líquido. Elas alteram de forma qualitativa, através de permuta. Exemplo, eu tenho 50 mil reais no meu caixa e eu tirei esses 50 mil e eu compro um veículo por 50 mil. Veja que eu diminuí, suponhamos que o meu ativo só tinha 50 mil, não tinha mais nada. Então, eu diminuí 50 mil do meu caixa e eu acrescentei 50 mil no meu ativo pela compra do veículo. Então, perceba que o meu ativo ele continua tendo 50 mil reais. O que aconteceu foi apenas uma inversão, uma permuta. Eu tirei dinheiro do caixa, eu troquei dinheiro do caixa por um veículo, mas o meu ativo continua 50 mil. Assim como o meu patrimônio líquido, ele vai continuar inalterado. Então, essa é uma característica das contas patrimoniais. Não alteram nem diminuem o patrimônio líquido. Compõem o balanço patrimonial. O balanço apresenta a situação financeira e patrimonial da entidade. Então, através da demonstração, o balanço patrimonial, o analista lá, quem estiver analisando as demonstrações, ele consegue entender a composição financeira e patrimonial da entidade. Ele consegue ver se a empresa ela possui muitos ativos e poucos passivos, se os ativos dela, a maioria é financiado e a empresa tem muito passivo, muito mesmo, de forma que chega a ser até comprometedor a situação da empresa. Se a empresa tem muito dinheiro em caixa, banco, ou se ela
tem pouco dinheiro, pouca disponibilidade. O que ela tem, na verdade, é muito direito a receber. Porém, dinheiro em caixa, ela tem muito pouco. Ou se ela tem muito dinheiro em caixa, muitos direitos a receber e tem poucos passivos. Então, tudo isso é analisado através aqui do balanço patrimonial. Ele demonstra a situação financeira e patrimonial da entidade. Exemplo de conta do ativo. Nós temos caixa, bancos, clientes, estoque, máquinas e equipamentos, marcas e patentes. Na verdade, aqui é marcas. Marcas e patentes. São exemplos de contas do ativo. Exemplo de conta do passivo. Nós temos fornecedores, salários a pagar, aluguéis a pagar, empréstimos a pagar, financiamentos, entre outras. Exemplo de contas do patrimônio líquido. Capital social a realizar, reserva de lucro, reservas de capital e outros. O pessoal falou em reservas, temos que lembrar, reservas são contas do patrimônio líquido. Reserva de lucros, conta do patrimônio líquido. Reserva legal, conta do patrimônio líquido. Reserva de dividendos a pagar, reserva de lucros a realizar, vai ser conta de patrimônio líquido. Então, falou em reserva, temos que lembrar de patrimônio líquido. Já as contas de resultado são apenas receitas e despesas, só essas duas. Alteram o patrimônio de forma quantitativamente. Então aí elas já mexem no nosso patrimônio líquido. Por exemplo, as receitas elas aumentam o nosso patrimônio líquido, enquanto que as despesas elas diminuem o nosso patrimônio líquido. Compõem a demonstração do resultado do exercício, a nossa DRE. E através da DRE, nós podemos observar a situação econômica da entidade. Então percebam a diferença. No balanço patrimonial, nós conseguimos observar a situação financeira e patrimonial da entidade, enquanto que na DRE nós podemos ver a situação econômica da entidade. Então guardem esses detalhes. Ademais, as contas de resultado, pessoal, elas não integram o balanço patrimonial. Elas integram a DRE. Não confundam. Exemplo de receita. Receita bruta de venda, receita de juros, aluguéis ativos, descontos obtidos, etc. Exemplo de despesa, nós temos salário, juros passivos, aluguéis passivos, despesa de venda, comissão de vendedores e outras. Então, pessoal, aluguéis ativos aqui, nós temos uma receita. Aluguéis passivos, nós temos uma despesa. Então, atenção aqui nessa nomenclatura das classificações das contas. Elas são muito importantes para que a gente possa classificar as contas e fazer a escrituração correta, especialmente em questões de concurso e exame, quando a gente pega um rol de contas lá e temos que fazer a classificação correta. Então, para finalizar aqui, nós temos uma atenção especial. Por exemplo, do que eu estava falando da nomenclatura das contas. A conta salário é uma despesa. Já a conta salário a pagar vai ser uma obrigação. Então temos que ter atenção nesse detalhe. Quando geralmente se vê uma conta sozinha, apenas a palavra, por exemplo, como está aqui a palavra salário, vai ser uma despesa. Aluguéis, só aluguel, vai ser uma despesa. Impostos, só impostos, vai ser uma despesa. Agora quando eu coloco aqui salários a pagar, aí eu estou tratando de uma obrigação, ou seja, uma conta de passivo. Aluguel vai ser uma despesa. Aluguel a pagar vai ser uma obrigação. Imposto, despesa. Imposto a pagar, obrigação. Então guardem esses detalhes, pessoal, que são detalhes simples, mas que fazem toda a diferença na hora de classificar as contas para que a gente possa fazer o balancete e resolver algumas questões de prova. Então, por hoje era isso. Estamos encerrando aqui essa aula. Espero que tenham gostado. E na próxima voltaremos com as demais contas da teoria das contas. E também com algumas questões para que a gente possa aprofundar o nosso conhecimento. Então, pessoal, é isso. Até a próxima, se Deus quiser.